Estudo do livro de Gênesis, capítulo 11, versículo 20, dia 2 de dezembro de 2025. Versículo 20. Aos 32 anos, Reu gerou Serug. Reu é um personagem bíblico mencionado em Gênesis 11, 20. Reu é importante na história bíblica por ser um ancestral de Abraão, o pai da nação de Israel. O nome Reu significa amigo ou companheiro. A Bíblia não especifica quantos filhos Reu teve, apenas menciona Serug como seu filho. Explicação de Gênesis 11, 20. A história de um homem que gerou um filho aos 32 anos. No livro sagrado da Bíblia, há uma passagem que relata a história de um homem chamado Reu, que aos 32 anos gerou um filho chamado Serug. Essa referência bíblica, presente no livro de Gênesis, é um exemplo de como a vida dos personagens bíblicos era registrada e valorizada. O versículo em questão é uma pequena parte de uma grande narrativa que conta a história da humanidade desde a criação até a formação das primeiras nações. Reu era um dos descendentes de Sem, filho de Noé, que sobreviveu ao dilúvio que assolou o mundo. Ele viveu em uma época em que as pessoas viviam por muitos anos e tinham muitos filhos. Aos 32 anos, Reu gerou Serug, que se tornou um importante personagem bíblico, sendo o pai de Naor e avô de Abraão, um dos patriarcas do povo de Israel. A linhagem de Reu é importante porque mostra a continuidade da história da humanidade e a formação de uma nação escolhida por Deus. A história de Reu e Serug é uma pequena parte da grande narrativa bíblica, mas é significativa, porque mostra como a vida dos personagens bíblicos era registrada e valorizada. A Bíblia é uma fonte de inspiração e sabedoria para muitas pessoas, e a história de Reu e Serug é um exemplo de como a vida humana é importante e valiosa. Em resumo, a referência bíblica de Gênesis 11, 20 é uma pequena parte da história da humanidade registrada na Bíblia. Ela conta a história de um homem chamado Reu, que aos 32 anos gerou um filho chamado Serug. Essa linhagem é importante porque mostra a continuidade da história da humanidade e a formação de uma nação escolhida por Deus. A Bíblia é uma fonte de inspiração e sabedoria para muitas pessoas. E a história de Reu e Serug é um exemplo de como a vida humana é importante e valiosa. Amém. Tem continuação. Estudo do livro de Gênesis,